Gente, recebendo aqui nesse bate-papo conosco a Isabela Marques, que é filha da Sandra Mara Marques e do nosso saudoso Antônio Marcos Pinto, Toninho Pinto. Primeiro, Isabela, dizer do carinho enorme que tem e o prazer de estar falando com você. Seu pai é uma referência no jornalismo aqui para nós. É um prazer ter você com a gente, Isabela. É um prazer estar aqui também com vocês e poder falar um pouquinho sobre a minha arte, o meu trabalho, minha escrita e sobre o meu pai também. Legal, vamos começar falando para as pessoas poderem entender esse amor seu pela escrita. Como é que começou isso? Desde quando? Era aquela questão de contar historinha para você? Como é que foi isso? Então, é exatamente isso. Eu sempre amei a literatura desde bem pequeno, porque a minha mãe e minha avó sempre trabalharam muito comigo em casa a literatura. A minha avó gostava muito de ler e a minha mãe também. E elas sempre brincavam comigo com aqueles joguinhos de palavra que tem as letrinhas que vai montando. Então eu aprendi a ler muito rápido e a escrever muito rápido também. E aí desde que eu comecei a escrever, aprendi a escrever, eu comecei a gostar de escrever coisas minhas também, tipo as minhas próprias palavras, sabe? E eu sempre gostei muito de ler, obviamente, né? E aí eu comecei a gostar de escrever também coisas minhas. Foi assim. Bacana, bacana. Deixa eu só tentar entender também uma coisa aqui com relação ainda ao seu pai. Você tem noção da grandiosidade do seu pai na comunicação, não só de Barroso aqui, mas de Barbacena, principalmente, toda a região onde ele fez a carreira dele? Quando você encontra com as pessoas comentam sobre isso. Você tem essa noção do que é o seu pai para a comunicação? Então, eu vou ser sincera, eu não tinha. Por quê? O meu pai ele faleceu, eu tinha 10 anos. Então, o período de contato que eu tive com ele, eu era criança. E criança não entende muito a dimensão das coisas. Ela entende que é uma pessoa importante, ela entende as coisas assim, mas não entende a dimensão disso, sabe? Ela não entende muito bem esse universo. Depois que eu cresci, que meu pai já tinha falecido e tal, eu comecei a entender melhor esse processo, conversando com pessoas que trabalhavam com ele. Até hoje acontece isso, de eu conhecer alguém do nada e a pessoa falar que trabalhava com meu pai. Eu descobri que ela trabalhava com meu pai e assim, do nada que conhecia. E assim, a cada hora num lugar diferente, é umas pessoas que eu falo, gente, enfim, aí todo mundo falando muito. Outro dia eu estava na academia e conheci um cara que trabalhou com meu pai, que falou muito bem do trabalho dele. Ele falou: Nossa, o seu pai fazia um trabalho X, ele fazia isso, e agora a gente precisa de 5 pessoas para fazer o trabalho que ele fazia sozinho e tal. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e eu comecei a, por conta própria, procurar mais saber da história dele, porque eu tinha um vazio muito grande nesse sentido, sabe? Porque assim, a minha mãe, ela me conta o que ela podia, o que ela conhecia, né? Que ela conviveu muito com ele quando eles estiveram juntos. Então, ela me contava tudo que ela sabia. A minha família também, as minhas irmãs me contavam tudo que sabia. Só que tem muitas coisas que a gente só pode perguntar pra pessoa. Eu, como eu não tava mais aqui, eu saí procurando, sabe? Então, por exemplo, depois que começou a ter fama o Twitter, eu achei o Twitter do meu pai. Ninguém nunca me contou que meu pai tinha um Twitter, mas eu achei o Twitter do meu pai. E ele tinha um Twitter na época que o Twitter nem era nada pra ninguém, que hoje em dia todo mundo usa e tal. Eu mesma não uso mais porque eu cansei dele, que ele deixou de ser um espaço de mídia e passou a ser um espaço de muita discussão e tal. Mas, enfim, não é o caso aqui. Ele começou a ficar famoso mais recentemente. E o meu pai, já lá atrás, ele era muito antenado, porque ele já usava o Twitter. E aí eu achei o Twitter dele, ele falando várias coisas importantes da sociedade, falando da família, falando de Deus. E assim, eu fui olhando e falei, nossa, que legal, meu pai escreveu isso, meu pai fez isso. Tinha ele falando das minhas irmãs prestando um vestibular que eu já prestei, e ele falando assim, nossa, quando que sai o resultado do vestibular tal, porque a fulana de tal fez. Aí eu, nossa, anos depois eu fiz o mesmo vestibular. Enfim, aí eu comecei a ver várias coisas que ele tinha escrito, e aí eu comecei a entender mais a proporção do trabalho dele, de conhecer as pessoas, de saber o que, que ele fazia de verdade, onde que ele estava engajado. E aí agora também, com essa repercussão do meu trabalho, eu comecei a entender mais ainda a história dele, porque tem muita gente que vai falando sobre ele comigo, falando, nossa, o seu pai ia gostar de ver isso, e não sei o quê, o meu pai ia ficar orgulhoso. As minhas irmãs falam muito que o meu pai fica orgulhoso, e aí a família conta também. E aí eu comecei a entender a dimensão disso depois que eu cresci, porque criança a gente não entende muito. É. Então comecei a entender agora. Tem uns
2, 3 anos que eu comecei a entender o trabalho dele, o que ele fazia. Porque eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia a dimensão do que ele fazia, sabe? Aí eu comecei a entender agora. E tem sido bem legal esse processo de descobrir algo sobre o meu passado, porque a história dos nossos pais é a nossa história também, né? Então tem Exato. sido legal descobrir que ele era um ótimo profissional e que foi significativo na vida de várias pessoas. Eu conheci um rapaz que estava me orientando, inclusive, na escrita do livro, e aí eu contei que era filha dele, e ele, uai, ele fez a minha primeira entrevista na vida, assim, igual a gente tá fazendo aqui, ele fez a primeira. O meu pai fez a primeira dele, eu fiquei assim, gente, que legal e tal. Aí é muito legal descobrir esse montão de coisa. E eu quero que você descubra uma coisa muito interessante. Nós temos um jornal e um site aqui na cidade de Barroso, o Barroso em Dia, que existe desde 2006 e ele só existe por causa do seu pai. Seu pai é uma pessoa que incentivou o nascimento desse jornal, através da minha pessoa, através do seu primo Eduardo Pinto. Então, ele foi um grande incentivador. Ele até hoje está no expediente do jornal, em memória, Antônio Marcos Pinto, e ficará para sempre lá, porque ele realmente é uma pessoa que incentivou o nascimento desse jornal. Ele tem uma importância muito grande na vida de muitos comunicadores aqui de Barroso e de região, e você vai descobrir isso e vai por muitos anos, sabe, descobrir muitas coisas interessantes do seu pai. Eu fico, eu engasgo, eu fico emocionado quando eu falo dele, porque realmente é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme eternamente, mesmo não estando aqui fisicamente, a gente jamais vai esquecer. E fico imaginando aqui você falando, ele estaria te entrevistando, eu tenho certeza disso, ele estaria nesse momento te entrevistando aqui, e seria muito bacana de ver. De qualquer forma, ele está muito orgulhoso onde estiver. E eu quero dizer para você também que a gente vai estar aqui acompanhando os seus passos, inclusive querendo que você fala para a gente. Teve o pré-lançamento do livro, né? Neste final de semana, não é isso? Isso, teve o pré-lançamento do meu livro, Quando a Boca Não Fala, que é um livro de poesia e de textos emocionais mesmo. E aí teve o pré-lançamento dele esse final de semana, dia 20, lá no Café Crambeck. Eu contei com a presença de familiares, amigos, da mídia também, de Barbacena. E foi muito divertido, foi muito melhor do que eu esperava, assim. Foi muito... Ai, foi muito legal mesmo, sabe? A experiência de você emocionar as pessoas. Muita gente se emocionou e eu fiquei muito feliz porque eu não esperava tocar as pessoas dessa forma. Sim, esperava, mas né, quando acontece é diferente. E aí eu abri a pré-venda também do meu livro, que o que acontece? As pessoas comprando antecipadamente o livro nessa pré-venda, até o fim dessas... A pré-venda vai continuar aberta até a data que o livro for publicado, mas que tiver o lançamento mesmo do livro. Mas até o fim dessa semana, quem conseguir adquirir o livro comigo por dinheiro ou Pix, enfim, depois eu vou falar um Pix aqui, ficou em R$ 35, mas quem conseguir adquirir vai receber junto com o livro uma poesia personalizada. Ou seja, eu vou escrever para a pessoa, Legal. sobre a pessoa, uma poesia inspirada na pessoa, e aí ela vai receber esse brinde de pré-venda Que que bacana. vai correr até o final dessa semana. E é isso, eu espero que as pessoas gostem. Eu tô bem ansiosa para pegar o livro mesmo, para que ele fique pronto para eu poder pegar ele e poder levar o meu trabalho mais para frente. E qual que é o Pix, então? Pode passar, você tem O aí? meu Pix, e eu peço também que quem comprar pelo Pix manda o comprovante nesse mesmo número de telefone que é o Pix, só para eu ter o controle das pessoas e poder escrever as poesias para elas certinho, sabe? Pra eu Sim. saber quem falou o quê, para eu poder falar, não, essa pessoa aqui, vou escrever isso sobre ela, porque senão eu me perco. Mas é meu celular, é 32 991 27 65 17. E tá no meu Pode nome mesmo, repetir. Isabela Marques. Repete aí para nós. 32 991 27 65 17. Bacana. E me conta, por que que tem esse Eu nome? tenho uma memória interessante para contar. Antes de contar essa vez que a gente estava falando do meu pai, eu tenho uma memória interessante para contar, que eu lembrei só agora. Que quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, a gente na escola estava estudando jornal e a gente ia ter que apresentar um jornal em sala de aula, sabe? Com Ah, roupa social e tudo, assim como se fosse na bancada de um jornal. E aí eu ia apresentar com uma amiga minha, e aí o meu pai, eu pedi meu pai para me ajudar, porque
Era da área dele, né, minha mãe não entendia nada sobre isso. Aí eu pedi meu pai veio na minha casa, tem até foto disso. Ele veio na minha casa, sentou comigo e com a minha amiga e ensinou a gente como que falava, de jeito de jornalista. Aí ele ensinou pra gente. Ainda ensinou como que fazia quando você errava, quando você estava falando ao vivo, você errava, e você, para consertar, como você pedir desculpa. Ele ainda ensinou isso. Foi muito engraçado. É muito legal essa memória. Aí depois ele levou a gente para comprar um montão de comida gostosa, de guloseima. Ah, que legal. Que lembrança boa, que É, lembrança bem boa. legal. Eu ia te perguntar do nome do livro, né? Por que que tem esse nome? De onde vem? Então, eu sou uma pessoa que, apesar de eu falar muito, eu tenho muita dificuldade em expressar meus sentimentos, com as palavras de forma objetiva. Eu tenho muita dificuldade de falar: "Eu tô sentindo isso, isso e isso". Então, a arte sempre me ajudou muito com isso. Eu também sou bailarina do Centro Artístico Dançar aqui de Barbacena, e é uma outra arte muito presente na minha vida. E aí, eu sempre abusei da arte para poder, explorar os meus sentimentos, porque eu não consegui falar eles de forma objetiva. Então é por isso, quando a boca não fala, a gente escreve poesia, que é o meu caso. Então, quando eu não conseguia falar, eu ia lá e escrevia. E É. aí é por isso o título. Não, e não se surpreenda se você ouvir por aí que um tal Toninho tinha o apelido de Toninho Papagaio, tá? Se você Ah, não, fala isso aí eu já muito, sei. Essa parte aí eu já ouvi, já ouviu, né? já ouvi. Mas falava bem, era um papagaio que falava muito bem, poderia falar por horas e horas. Enfim, Muito moça. engraçado, porque o Hã? meu pai falava muito, a minha mãe, ela fala também muito, tipo, muito igualzinho ele falava. E aí veio eu, e aí eu falo mais do que os 2 juntos. Muito complicado, complexo essa genética. Que bacana, interessante saber disso, essas curiosidades. Uma outra curiosidade, e que também tem a ver com nós barrosenses, é que você parece que tem aí um futuro virado para a medicina, né? Tem uma luz aí para o lado da medicina. E a nossa referência como medicina aqui em Barroso é simplesmente o seu tio, Dr. João Pinto, que é a referência não só em Barroso, mas em toda a região. É realmente medicina o caminho? Como é que vai ser isso? Então, eu tenho 19 anos, então eu ainda estou no processo de autodescoberta. Mas eu sempre quis ser médica desde muito pequena, porque eu sempre fui muito influenciada, não só pelo tio João, mas porque a minha madrinha, que é a Graciela, prima da minha mãe, ela é médica. E ela sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Sempre também foi uma segunda mãe. E ela é médica, o marido dela é médico, então eu vi ela formar na faculdade, eu vi todo esse processo. E aí, eu sempre gostei muito dessa parte de cuidar das pessoas. Aí eu fui crescendo e fui me descobrindo, e aí eu fui descobrindo mais sobre a profissão e tal, e eu continuei me apaixonando. Então, desde pequena, meu sonho sempre foi fazer medicina, e atualmente eu estou estudando porque eu passei, fui aprovada 4 vezes em universidades particulares, mas eu não tenho condições financeiras para pagar a mensalidade muito cara. Então, eu estou estudando para tentar uma federal. E eu sempre quis medicina, apesar de ser artista, apesar de ser bailarina, apesar de ser escritora, que eu não quero largar nunca, porque é arte, e para mim a arte é a coisa mais importante da minha vida. Mas eu também quero seguir esse caminho para cuidar das pessoas de forma mais direta. E falando do tio João, quando eu descobri o trabalho que ele fazia com a população, e eu nem digo só enquanto médico, não, eu digo enquanto ser humano, porque eu sempre visei a medicina, muita gente visa a medicina como fonte de renda, tipo, vamos fazer medicina porque dá dinheiro rápido. E realmente, traz um retorno financeiro rápido. Mas. Desculpe. Mas é, eu sempre quis ser médica para cuidar das pessoas mesmo. Eu nunca me importei muito com a questão financeira nesse sentido, sabe? Eu sempre almejei a medicina pelos motivos emocionais mesmo, pelos motivos de querer cuidar das pessoas. E quando eu vi o que ele fazia, quando eu soube que fazia fila de gente na porta da casa dele no final de semana, que ele atendia sem cobrar nada, e que ele ajudou muito a população sem ter nenhum viés lucrativo, ele só exercia a profissão dele de forma humana, eu fiquei muito emocionada com a história dele, sabe? É. É, A gente se emociona, falar do João também. eu fiquei muito emocionada, sabe? Quando eu descobri todo esse trabalho que ele. Porque, como eu disse, quando eu era pequena eu não entendia muito. Mas depois que eu fui crescendo e descobrindo, eu descobri esse trabalho que ele fazia com a população e fiquei muito emocionada, sabe?
E aí eu falei, nossa, é o tipo de médica que eu quero ser um dia. É o tipo de médica de ser humano que eu quero ser, sabe? Que cuida das pessoas sem querer algo em troca, sabe? Sem almejar alguma coisa em troca, que cuida porque tem empatia, por amor, enfim, essas coisas. Menina, eu vou te falar uma coisa aqui de coração. Quando me falaram que a filha do Tony ia lançar um livro, eu imaginei na hora que ele estaria muito orgulhoso. Por isso, só por isso. Mas conversando contigo aqui agora, eu tenho certeza que ele está muito, muito, muito orgulhoso. Porque realmente você vai seguir essa veia artística que você tem, que é dele, da sua mãe, esse jeito falante. E também vai escolher uma profissão muito linda que é a medicina, e você vai fazer simplesmente como seu tio. Você vai colocar o dinheiro como ele colocou a vida inteira em segundo plano. O João nunca colocou o dinheiro em primeiro plano. O ser humano sempre veio em primeiro plano e por isso que ele é essa referência na nossa cidade. Quero te agradecer muito pelo esse bate-papo, por te conhecer, por saber que o Toninho, né, e lógico, obviamente, a Sandra deixaram aqui uma semente do bem, uma semente muito boa para esse mundo que está tão difícil de viver. Parabéns, menina, Muito parabéns. obrigada, eu que agradeço o convite. Ó, até uma próxima oportunidade, a gente volta a se falar quando tiver lá o lançamento oficial do livro, tá? Pode deixar. Até mais, Isabela.